a base aí da nossa história bíblica desta manhã. Uma história real, de alguém real, e que depois do relato da história de Jesus, para vocês terem ideia do peso da história deste homem, é uma das histórias mais fantásticas que a Bíblia relata, né? Depois da história da vida de Jesus, todos os milagres, essa história é uma história muito incrível. Atos capítulo 9. E ao a gente começar aqui estudando, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo mais uma vez a presença do Espírito Santo aqui sobre nós. Todos abriram? Atos capítulo 9. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, nesse momento, com a Tua palavra aberta, nós colocamos diante de Ti as nossas imperfeições, colocamos diante de Ti as nossas atitudes erradas, para que o Senhor possa moldar, para que tudo que nesse momento, Senhor, esteja aqui diante de Ti, seja somente corações sinceros, dispostos a ouvir a Tua voz. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra que nós estaremos estudando, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que nós, nos nossos caminhos, nós possamos tomar as decisões certas para seguirmos o Teu caminho. Em nome de Jesus, amém. A pergunta é, se Jesus parasse você hoje, tivesse que parar você, qual é algo que está na sua vida que precisa ser mudado? Se Jesus parasse você hoje, no seu caminho, o que Ele precisa interromper na sua vida? Todos nós temos coisas que precisamos mudar, que precisamos interromper. E essa história desse homem é uma história assim, realmente incrível. Conversão é uma palavra que se usa muito na questão, para quem dirige, né, de carro. Conversão é mudança de rota, né? A mudança de rota da vida de uma pessoa realmente é só um milagre. E para mim o maior milagre da Bíblia, que a Bíblia relata, os maiores milagres, né? São milagres maravilhosos, mas o maior milagre, na verdade, é a transformação no coração de um ser humano. De algo que ele fazia e simplesmente ele passou a fazer totalmente diferente. No caso aqui é uma história de milagre. Saulo era um amigo da igreja da época. Era um amigo da igreja da época? Saulo de Tarso, conhecido como Saulo de Tarso, ele era um grande perseguidor. Ele era um grande perseguidor. Na verdade, ele era o maior perseguidor da igreja na época. Ele era o maior perseguidor. Tanto que depois, se vocês forem continuar a leitura, lá na frente, não é nem aqui, fala assim que a igreja teve paz. Depois que Paulo, né, que a história dele, a gente vai dar uma lida aqui, a igreja teve paz, conseguiu prosperar, conseguiu crescer, conseguiram abrir novas igrejas, depois que a perseguição cessou. Era um homem correto nos seus princípios, era um fariseu, foi criado, né, aos pés de um sumo sacerdote fariseu, onde Paulo cresceu aprendendo toda a lei judaica, né? Como fala, né, de cabo a rabo, né? Tudo certinho como manda o figurino, ao pé da letra. E Paulo, como sincero observador, ele seguia fielmente. Eu gosto de ver Paulo como alguém totalmente sincero, totalmente correto naquilo que ele acreditava, e ele não levava de forma meia boca. Ele entronizava aquilo no coração dele, o que ele acreditava, e ele levava a ferro e fogo. Ele não era uma pessoa assim, mediana, ele era 8 ou 80, né? 8 ou 80. Então, ele era 80. Então, ele era 80 na perseguição, porque ele acreditava firmemente que ele estava correto. Que ele estava certo. Que o que ele estava fazendo era preservar o que a igreja acreditava na época. Era preservar os ensinos, preservar a Torá, a igreja, os mandamentos, né? Onde eles seguiam lá. E os cristãos estavam deturpando, bagunçando a igreja. E aí, o relato do capítulo 9 inicia dizendo assim, Saulo
respirando ainda ameaças, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para que ele tivesse autorização de ir para Damasco e todas as cidades circunvizinhas, a fim de que, caso achasse alguns que eram cristãos do caminho, e alguns homens que ele encontrasse, como mulheres ou crianças, ele os levasse preso para Jerusalém. Então, essa aqui foi o início da história de Saulo. Quando ele começou ali, aqui na verdade o início não, né? Que está falando um pouquinho de como que foi esse momento aqui, antes do encontro com Jesus. O interessante é que Paulo não estava buscando Jesus. Ele não estava na igreja, ele não estava num culto. E ele não estava buscando mudança, porque ele achava que ele estava correto. Mas, mesmo não achando que precisava mudar, e mesmo não procurando Jesus, Jesus foi ao encontro de Saulo. Interessante que muitas vezes aqui eu vou falar Saulo e vou falar Paulo, tá? Porque às vezes até a gente também, normalmente a gente fala mais Paulo, não é isso? Mas qual era o nome dele correto? Vocês sabem? Saulo ou Paulo? Paulo foi depois da conversão? O que vocês acham? Vamos lá. Saulo era o nome hebraico dele. Era o nome hebraico, que tinha, na verdade, uma raiz do Saul, né? Que era Saul, rei Saul. Era em homenagem, basicamente, ao rei Saul. Então, Saul. Então, quando ele falava, era como se estivesse homenageando ao rei Saul. Saulo. Só que Saulo também, ele tinha cidadania romana. Então, o nome dele romano era Paulo. Então, não é que ele mudou de nome. Lá para o povo hebreu, para os judeus, ele era chamado de Saulo. E em Roma, ele era conhecido como Paulo. É como se fosse Michel, lá no Brasil, e aqui é como? Michael, não é isso? Alguns nomes que têm diferença até na pronúncia, às vezes alguns nomes até mudam completamente. Igual o William, né? Lá no Brasil é Guilherme, né? Então, assim, você vê que tem muita coisa diferente, mas é o mesmo nome. Não houve mudança de nome, era o mesmo nome, tá? Então, algumas vezes eu vou falar Saulo, outras eu vou falar Paulo, mas é a mesma pessoa. Então, continuando aqui. Hoje, a gente vê que muita gente está frequentando a igreja, não é? Como todos nós temos aqui um grande número de pessoas, e muitos sábados nós vamos na igreja e a igreja está cheia de pessoas. Só que, às vezes, a igreja está cheia de pessoas que cada um está em um caminho. Algumas até nem lembram mais o que estão fazendo na igreja. Só vão porque, sei lá, o pai vai, a mãe vai, ou porque eu estou naquele caminho, mas eu não tenho um propósito. Eu não tenho um propósito. Não era o caso de Saulo, porque ele tinha um propósito muito verdadeiro e com muita ênfase na vida dele. Mas só que tem pessoas que estão na igreja e não estão conseguindo ouvir a voz de Deus, porque mesmo não buscando a Deus, porque aqui é o lugar para a gente buscar a Deus, não é? Mesmo não buscando a Deus, acham que estão corretas, acham que estão sinceras. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e todos nós sabemos disso. Só que muitas vezes a gente deixa a verdade da Bíblia transformar o nosso coração. Voltando para a história aqui de Saulo, a partir do versículo 8, a gente vai ler o seguinte aqui. E então, antes, né? Ele pediu, versículo 3, seguindo ele estrada, ao aproximar-se de Damasco, olha, essa viagem que Paulo fez, tá? Era em aproximadamente 240 quilômetros. Era uma viagem longa. Imagina para a época que não tinha carro, que não tinha, né? A gente sabe que não tinha nenhum meio de transporte e ele foi caminhando. Mas a Bíblia diz que quando ele estava chegando, então já estava dias na estrada. Quando ele estava chegando a Damasco,
o que aconteceu? Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E versículo 4. Caindo, na sua Bíblia está caindo também? Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele respondeu para Jesus, né? Ele não sabia para quem ele estava respondendo, né? E aí ele perguntou assim: quem é tu, Senhor? E a resposta foi muito clara e direta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Vamos parar aqui. Saulo, ele não era uma pessoa de brincadeira. Jesus, ele sabe como falar com todas as pessoas. Cada pessoa tem uma forma de ser abordada. Jesus, ele foi direto, ele foi preciso. Chamou ele pelo nome, se identificou, falou que ele estava perseguindo. Então isso mostra para mim também que Jesus ele não é omisso à perseguição, porque os cristãos estavam sofrendo com medo, estavam sofrendo realmente e se escondendo, não estavam tendo paz para ser cristãos. E Jesus foi lá parar aquele homem que era o maior inimigo desses cristãos. Então Jesus ouve o sofrimento dos cristãos, amém? Hoje, nós não estamos sendo perseguidos, assim como os cristãos eram naquela época. Mas todo sofrimento que você passa, todo problema e luta que você passa, saiba que Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Ele sabe. E Ele sabe o melhor momento para ajudar você. E aí ele foi parar justamente o maior perseguidor e inimigo da igreja naquela época. Esse maior perseguidor e inimigo, quando a gente fala de perseguidor e inimigo, ele odiava literalmente os cristãos, porque ele estava imaginando que eles estavam fazendo algo completamente errado diante de Deus e que eles estavam deturpando a igreja da época. Eles estavam, é como se fosse um câncer, e ele precisava eliminar aquele câncer. E ele tomou aquela responsabilidade para si. Ele levava muito a ferro e fogo, né? Tanto que ele não só prendia, mas ele autorizava a morte desses cristãos. E aí no versículo 7 diz assim: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam nada. Não viu ninguém. E aí no versículo 8 diz: então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os, eles guiaram ele pela mão, levaram para onde? Damasco, para a mesma cidade que ele estava indo. Jesus não tirou ele da cidade, porque poderia falar: não, você já tem carta de autorização até para matar todo mundo lá que você quiser, mas eu vou te levar para outra cidade. Não, a sua missão vai ser na mesma cidade que você ia perseguir e matar. Mas vai ser uma missão diferente, né? Então ele continuou indo para Damasco, versículo 9. E esteve quantos dias? Vamos lá. Quantos dias Paulo ficou sem ver? 3 dias. E ele também não comeu e nem? Imagina um homem poderoso, influente, forte, onde ele autorizava e todo mundo obedecia o que ele falava. De repente, caiu do cavalo, né? Literalmente falando, caiu no chão. Quando abriu os olhos, ouvi uma voz que dizendo que ele estava perseguindo. Acredito que houve uma bagunça na mente dele naquele momento. Como assim? Eu estou achando que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Mas naquele momento ele já levantou, abriu o olho para enxergar e não conseguiu ver. Ele teve que ficar cego para poder enxergar. Às vezes a gente está enxergando na nossa visão, com os nossos olhos. Mas a gente precisa parar para enxergar como Deus quer que a gente veja as coisas. E Paulo teve que ficar cego para poder enxergar espiritualmente naquela época. E nós hoje? Será que a gente está muito achando que a gente está enxergando tudo e a gente não está enxergando nada? Hoje eu acho que a gente está cego.
A gente está cego, nós estamos cegos hoje, espiritualmente falando, infelizmente. A gente precisa acordar, irmãos, abrir os nossos olhos para ver espiritualmente o que está acontecendo nesse mundo. Com certeza, assim como eu, vocês acompanham as notícias que estão hoje no mundo. Cada dia eu sinto como se o mundo, as pessoas, estivessem descendo uma escada, a ladeira abaixo. É degradação geral. É uma coisa horripilante que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Quem estuda a profecia, quem se aprofunda nas histórias, sabe que a gente não tem muito o que fazer. Nós estamos nos últimos dias da história da humanidade. E o Espírito Santo está se retirando da terra. Os maus irão ficar cada vez mais maus. E, infelizmente, quando você assiste os noticiários, quando você abre o celular, quando você pega, nem dá vontade mais de ver. De tanta podridão que está hoje nesse mundo. Como nós estudamos na escola sabatina hoje, nós somos convidados para ser luzes. Quanto mais treva for, é aí que a gente tem que entrar para brilhar. O que a gente tem feito? Aquela época de Paulo, existiam cristãos já assim, né? Como a gente viu que ele estava perseguindo os cristãos. Por que Jesus teve que pegar o inimigo dos cristãos para trazer ele para a igreja, para poder usar ele para pregar com autoridade e convicção? Será que os cristãos daquela época não estavam fazendo a diferença como deveriam? Tinha os discípulos de Jesus lá na época, discípulos que viveram com Jesus. Pedro, João, Tiago, eles estavam lá. Claro, cada um tem a sua missão. Paulo foi chamado por Deus para uma missão especial. Qual é a sua missão? Ele era sinceramente convicto de que ele estava certo. Mas Deus mostrou para ele que ele estava sinceramente errado. Mas o que eu gosto da palavra aqui, que eu pego de Paulo, de toda a história dele, é que ele era sincero. Sincero. Jesus está buscando pessoas que sejam sinceras, verdadeiras, que queiram fazer a vontade dele de verdade. Não como showzinho, não para se aparecer, não para mostrar para o outro que você é melhor. E aí a gente vai continuar a leitura aqui, que diz assim, ó. E Paulo levantou e ele seguiu e foi para Damasco. Ficou cego 3 dias. Imagina a dificuldade desse homem, que era um homem, né, importante, culto, inteligente. De repente se sentindo um nada, sem ver. E sem saber qual seria o próximo passo. Porque quando a gente sabe qual vai ser o nosso próximo passo, todo mundo gosta da praticidade de você saber, eu tenho uma agenda aqui, vai acontecer isso comigo amanhã. Vou fazer isso daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. E quando você se pega sem saber o que vai acontecer? Literalmente nas mãos de Deus. Ele não sabia o próximo passo. Mas Deus falou uma coisa para ele. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado como? Um discípulo, alguém simples, que era cristão, que seguia Jesus. Discípulo é porque era seguidor de Jesus. E Jesus usou esse homem também. Jesus não chamou um apóstolo, não chamou Pedro, não chamou nenhum outro. Jesus usou Ananias, que era um homem simples. E Ananias, ele ficou com medo, como diz aqui a Bíblia, ó. Disse o Senhor numa visão a Ananias. Aí Ananias falou, Senhor, eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, levanta e vai na rua Olha, como Deus é perfeito. Deus sabia exatamente onde Paulo estava, é claro, né? E ele falou o nome da rua, pega a direita, vai... Deus sabe onde você está. Deus sabe onde você mora. Deus conhece cada passo seu.
E aí falou, vai à direita na rua, na casa de Judas. Não era Judas de Jesus não, tá? Esse aqui é um outro Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, versículo 13, porém respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém? Para que trouxe autorização, inclusive, dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Aí, assim, para mim isso aqui, se você sair daqui com isso, com o versículo 15, tá ok. Foi válido aqui as palavras. Porque Jesus disse aqui para Ananias, Ananias, vai, porque este é para mim um quê? Um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu nome perante quem? Gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A missão de Paulo era essa, clara, sem rodeios. Deus tinha uma missão específica para Paulo. Assim como Deus tem uma missão específica para mim e para você. Deus quer usar você com a sua história, com os seus dons, com o seu talento, da forma como você é. Ele não quer mudar você. Ele quer usar você com toda a sua bagagem, com toda a história de vida que você tem, para que você seja um instrumento na mão de Deus e alcance pessoas. Nós não estamos aqui à toa de brincadeira, irmãos. Eu sei que a nossa história de vida nos trouxe para um outro país, né? Um país que não é o nosso, não é a nossa casa. Mas por que não fazia diferença aqui onde nós estamos? Então o versículo 15 terminou e o versículo 16 diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a sua visão e fique cheio do Espírito Santo. E, versículo 18, não é isso? Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que escamas, e tornou a ver. A seguir, Saulo levantou e foi o quê? Batizado, imediatamente. E depois ele comeu, sentiu forte e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí só o 20 para a gente encerrar a leitura. Logo, ele saiu nas sinagogas, ensinando Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ele foi para Damasco, prendeu os cristãos, fazer um trabalho de execução, aniquilação, mas ele chegou lá e ele se tornou o maior propagador e pregador do evangelho daquela época. Será que Jesus vai ter que levantar outras pessoas aqui na nossa cidade? Pessoas que até estão falando, difamando, que pessoas totalmente improváveis, que nem estão falando nada, mas estão dispostas, porque são sinceras naquilo que elas conhecem, e estão dispostas a ouvir o chamado de Deus. E nós que estamos aqui todos os dias, todos os sábados, né, todos os cultos, estamos nos fazendo de surdos e não estamos ouvindo a voz de Deus? Será que Ele vai precisar levantar outras pessoas para fazer o trabalho que era meu fazer? Eu tenho vergonha quando eu leio uma história dessa e eu olho, há quantos anos eu conheço o Evangelho? Quantos anos que Jesus falou no meu coração? E quantas vezes eu me vejo sem fazer o que eu poderia fazer? Porque, saiba, a gente sempre pode fazer mais. A gente não faz o suficiente. Porque as nossas coisas, porque as nossas prioridades abafam a nossa vida espiritual. E a gente deixa de fazer o trabalho mais importante da vida, que é falar de Jesus para as pessoas que estão aí fora, morrendo, sofrendo, porque não tem esperança.
Deus levantou o inimigo improvável do povo dele para ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Olha, em média, 75% do Novo Testamento foi Paulo. Relata as histórias de Paulo, as cartas de Paulo. Olha o quanto esse homem foi importante. Um homem que era o oposto dos cristãos da época, daqueles que Jesus conviveu pessoalmente. Ele odiava, ele queria fazer o contrário daquilo. De repente Deus usou, transformou, mudou e transformou um homem com... A gente vê as cartas de Paulo, a gente está estudando sobre isso. Os versículos de Paulo, porque o viver para mim é Cristo. Eu vivo por Cristo. Sofreu não foi pouco não. E todos nós sabemos, não precisa aprofundar muito, mas todos nós sabemos o quanto Paulo sofreu. Mas mesmo no sofrimento, ele não desistia. Quantas vezes a gente, por uma coisinha que a gente passa, a gente, não vou mais para a igreja não. Que nada, não quero fazer nada na igreja não. Lá só tem gente falsa, a gente inventa situações porque a gente não tem convicção do nosso chamado. Porque quando você se torna convicto do que você tem que fazer, pode o mundo cair ao seu redor. Você vai estar em paz, porque você sabe quem está com você. Assim como Paulo sabia. Perseguição, naufrágio, açoite, quase morto, quantas vezes apedrejado. E ele levantava dali. Por menos a gente desistiria, não é? Não é verdade? Eu falo por mim. Não sei. Por menos talvez eu desistiria. E ele levantava dali, mais disposto a continuar. Vou falar. Eu tenho uma missão. E essa missão está no meu coração. Mesmo que eu morra, eu não vou deixar de pregar. Irmãos, que vergonha. Quanto nós estamos distantes disso aqui. Esse é um modelo a seguir, a ler todos os dias e falar, Senhor, coloque em mim. Isso tem que ser a minha inspiração. A vida desse homem, Senhor. Um homem que era um homem imperfeito, que tinha suas falhas também, tinha suas lutas, dificuldades. Inclusive, ele mesmo relata, né, que ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe o que é. Mas ele não deixava de fazer a obra de Deus, que era a coisa mais importante para ele. Eu não sei em qual caminho que você está seguindo. Eu não sei o que Jesus precisa fazer você cair para levantar. Eu não sei o que Jesus precisa fazer para poder te cegar, para você conseguir enxergar. Mas eu sei que todos nós aqui temos que cair do cavalo. Todos nós precisamos ter esse encontro verdadeiro com Deus. Todos nós que estamos aqui, todos nós precisamos recomeçar todos os dias a nossa jornada espiritual com Deus. Porque o que eu fiz ontem não me garante o meu hoje. O que eu fiz hoje não vai garantir o meu amanhã. É todos os dias, é uma busca incansável. Porque é nessa busca que nós participamos do processo de transformação. É diário. Não estou pregando aqui perfeição, porque ai de mim, inclusive ai de Paulo também. Mas eu estou falando aqui sobre uma busca constante para um compromisso verdadeiro com aquele que te chamou. Porque se você se batizou aqui na igreja, se você está aqui, porque você recebeu um chamado. E esse chamado não é para você ficar sentado num banco somente, vindo assistir o culto, comer o alimento espiritual, ir para sua casa abastado e tá bom. Não é esse chamado. O chamado é para você se levantar e ir pregar. Esse é o chamado, irmãos. Irmã, não sei falar. Irmã, não sei cantar. Eu não sei pregar. Você pode fazer 1 milhão de coisas nas mãos de Deus. Porque Deus é o Deus dos improváveis. É o Deus do milagre. É aquele que pode usar você num dom mais improvável. Que você acha assim, o que você sabe fazer? Coloca na mão de Deus. Qualquer coisa. Irmã, eu só sei sorrir. E Deus vai usar o seu sorriso para trazer pessoas. Para falar, por que você sorri tanto, né? Tem alguma coisa em você que, aí daí surge a oportunidade de você falar de quem? Daquele que lhe dá paz,
daquele que te faz sorrir em meio à luta, em meio à prova, em meio à dificuldade. A gente passando nesse frio, né? Esses últimos dias, e realmente tem sido frio, né? Eu estou há um ano aqui, para mim esse ano está mais frio do que ano passado, sim ou não? Não está? Mas eu sei que talvez num passado, sei lá, 10, 15 anos atrás, foi mais frio do que agora, né? Não sei. E a gente não sabe se daqui a um ano que vem o frio vai ser mais intenso. Mas você percebe que, mesmo em meio a frio, mesmo em meio ao calor, mesmo em meio, sei lá, a tempestade, gente, são situações que vão acontecer na nossa vida. Aqui, você acha que Paulo passou frio lá na prisão, sim ou não? Porque foi preso, passou frio, passou fome. Muitas vezes ficou sem comer. E ele não ficava reclamando, nem dizendo, porque está muito frio, Senhor. Quando esquentar o dia, eu saio para pregar. Aí esquenta, está muito calor hoje. Não dá não, Senhor, por favor, dá uma chuvazinha. Chove. Puxa, está chovendo. Você percebe que tudo pode ser uma desculpa para a gente não fazer o que deve fazer? Vamos inverter o nosso olhar. Vamos pegar as situações adversas que acontecem, que não dependem de nós, e tentar usar a nosso favor, pedir, Senhor, o que eu posso fazer então? Se está nevando, se está chovendo, se está... Crie oportunidades e peça a Deus sabedoria para que você consiga falar de Jesus em todo o tempo na sua vida. Mas você não vai falar de Jesus se primeiro você não se encontrar com Ele. Porque a gente só fala daquilo que é importante para a gente. A boca fala do que o coração está cheio. Você só vai falar se você primeiro se encher. Você precisa buscar. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, pedindo a Ele para silenciar a sua voz com as suas certezas que você tem na sua vida. Para que Ele fale ao seu coração e coloque realmente a verdadeira certeza, que é a certeza da volta de Jesus, que está aí, às portas. As dores do parto estão acontecendo. A gente está vendo com os nossos olhos hoje, a gente vive coisas que esses discípulos aqui gostariam de estar hoje aqui, contemplando a situação que está acontecendo, para poder falar, meu Deus, Jesus está voltando, está perto, está próximo. A gente tem a oportunidade de viver nos últimos dias e estamos assim, tranquilos. Sentados no banco da igreja, como se nada fosse acontecer. Muitos nem gostam de falar sobre esse assunto. Sobre a iminente volta de Jesus. E eu não estou dizendo aqui que porque Jesus já está perto de voltar, que eu não vou estudar, que eu não vou trabalhar, que eu não vou prosperar, que eu não vou buscar as coisas da minha vida. Você pode fazer isso. Você só não pode fazer que isso seja a coisa mais importante na sua vida. Muda. Muda. Inverte, coloca as coisas de Deus como sendo mais importante na sua vida e as suas em segundo plano, e você vai ver o quanto de bênçãos vai jorrar sobre você, em todos os sentidos, inclusive financeiro. Porque eu acho que é um ponto que mais faz com que as pessoas se afastem, porque ficam muito focadas em ganhar, em fazer dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, e esquece do nosso real propósito aqui. E, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Saulo, ele era sinceramente errado. Mas na sinceridade dele, Deus conseguiu fazer uma transformação verdadeira, porque ele era sincero. Eu quero convidar você a ser sincero com Deus. A desarmar a couraça, né? Essa capa que a gente veste na frente das pessoas para mostrar que a gente é bom. Porque as pessoas só veem o que a gente mostra, não é? Hoje todo mundo tem rede social aqui, não é? Instagram, Facebook. As pessoas só mostram no Instagram as vidas perfeitas delas, não é? E às vezes quem está olhando fala assim, puxa, eu queria ter a vida de fulano, de ciclano. Puxa, fulano está viajando. Todo mundo está vivendo uma vida perfeita. Parece que não tem problema nenhum. Mas as pessoas mostram só uma fração da vida delas. Às vezes ela postou ali uma viagem na praia que nem aconteceu naquele momento, que é uma coisa do passado. E você está achando que ela está viajando ali na hora.
Às vezes ela postou uma foto beijando com o marido, mas antes da foto os dois brigaram. Mas tiraram a foto e postaram. E a gente vê situações assim o tempo todo de separação. Um dia antes você falou, meu Deus, era um casal mais perfeito do mundo, no outro dia separou. Foi de um dia para a noite, irmãos? Não, era algo que já estava vindo. Eu quero convidar vocês a tirar toda essa capa, tudo aquilo que faz com que você às vezes se sinta autossuficiente e se entregue realmente, verdadeiramente a Deus. Pede a Jesus para falar para você o que você deve fazer. Iniciamos o ano, irmãos, estamos no primeiro, finalizando já, janeiro, hoje é o último dia, né? De janeiro. Você fez o seu plano espiritual para esse ano? Quantas almas você disse para Jesus que você gostaria de trazer para os pés dele? Nenhuma? Então tem alguma coisa errada. Mas irmã, eu já tenho até uma agenda aqui com todas as coisas que eu quero conquistar para esse ano. Tem alguma coisa espiritual nessa sua agenda aí? Nem fiz nada, irmã, então faça, ainda dá tempo. Coloque na sua, Senhor, eu não tenho ninguém, eu não sei por onde começar, mas me use, para que eu possa falar para alguém do teu amor. Você não sabe das lutas que às vezes a pessoa que está do seu lado está passando. Que ela queria ouvir só uma palavra de esperança. E você que tem a esperança, fica calado. Paulo foi batizado imediatamente assim que ele voltou a enxergar. E a missão dele começou. Imparável. Nós paramos para sentar em 2 tempos com qualquer primeiro problema que aparece. Com as desculpas que nós damos para não fazer a nossa parte. Para não pregar. Queridos, eu quero convidar vocês a realmente dizer para o Senhor e falar para Ele, Senhor, tira as travas, as escamas dos meus olhos e me faz enxergar. Me faz enxergar o que eu não estou vendo. Dá para mim, coloca no meu caminho pessoas que queiram estudar a palavra. Irmãos, esse pedido, se você fizer qualquer pedido para Deus, se você pedir agora, imediatamente, Senhor, me mostra uma pessoa para eu estudar a Bíblia com ela. Deus vai colocar no seu caminho a pessoa que é para você estudar a Bíblia com ela. Ah, eu não sei dar estudo bíblico. Oh, hoje tem infinitas, não tem nem essa desculpa mais, né? Não tem nem essa desculpa mais. Porque você pode usar os meios que estão aí à nossa disposição para levar a mensagem para alguém. Só não deixe de fazer. Irmã, eu gosto muito de ficar no celular. Cuide com o tempo no celular. Mas quer ficar no celular? Use então para a glória de Deus. Coloca textos bíblicos ali, coloca músicas, hinos de adoração. Para que às vezes a pessoa que ouviu uma mensagem que você colocou ali, um hino que você compartilhou, um verso bíblico, às vezes aquilo ali é o que a pessoa precisava ler antes de cometer um suicídio, e ela desiste de se suicidar, porque ela leu que Deus se importa com ela, que o Senhor é o pastor e nada vai... Você entende? São coisas que a gente pode fazer, é o mínimo. Eu estou falando do mínimo, mas não fiquemos no mínimo. Vamos buscar o máximo. Vamos buscar a nossa melhor performance diante de Deus, porque a gente quer performar da forma melhor para tudo, para o trabalho, né? Para a escola, sei lá, para qualquer coisa. Mas para Deus a gente quer dar só o nosso bagaço, só o nosso cansaço. Que essa vida desse homem aqui impacte você, para que você fale assim, eu faço pouco, eu preciso fazer mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso buscar mais. E que Deus, versículo 15, diga para você, Ele está dizendo para mim e para você hoje, que você é um instrumento escolhido para levar o nome dEle perante todas as pessoas que você tiver contato. Versículo 15, é para você e para mim. Você é um instrumento escolhido, mas eu, Senhor, você mesmo. Você é um instrumento escolhido de Deus para levar o nome dEle para todas as pessoas. Você não se sente suficiente? Você não se sente capaz? Você não se sente... Mas eu tenho tantas falhas. Quando as portas, né? Quando as luzes fecham, quando as luzes encerram, quando ninguém está vendo a gente, é ali
quem a gente é. Aí quando você se vê sozinho e Deus, aí você se sente um caco, você se sente um nada. É aí que Deus quer falar com você e te usar. Ele não quer ver a sua autossuficiência, porque você tem infinitos dons, ou porque você é bom. Ele quer ver você totalmente dependente dele, assim como Paulo precisou passar. Deus não quis usar a autossuficiência dele, Deus quis usar a humildade dele, a disposição dele em servir, em se colocar na mão dele para ser um instrumento nas mãos de Deus. Quantos nessa manhã gostariam, não para mostrar para mim, quem sou eu? Sou nada, eu estou aqui junto com vocês. Também ao estudar isso aqui, eu olhei para mim e chorei. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude a fazer mais. Se o que eu sei hoje, se o que o Senhor colocou na minha vida hoje, porque um dia lá atrás, com 12 anos de idade, 13, 14, eu pedi. Eu era a pessoa mais tímida da minha igreja na época. Eu lembro muito bem na minha adolescência. E eu falo aqui para os adolescentes hoje. Tinha vergonha, eu era a última a entrar na igreja, sentava no fundo, a minha igreja, a porta, eu entrava pelo fundo, não é assim na lateral. Se fosse assim, eu nunca entrava na igreja, para ninguém me ver. Eu entrava pelo fundo, sentava lá no fundo, quietinha, para ninguém me enxergar, de tanta vergonha que eu tinha e timidez. Eu sentava lá no fundo, me lembro, eu sentava lá. Quando quem estava aqui na frente dizia amém, eu imediatamente levantava e ia embora. Eu nem ficava para cantar a música final, porque eu tinha vergonha de tocar nas pessoas, de cumprimentar, de olhar para as pessoas. Imagina isso? Aí no dia que eu estava lendo a Bíblia, fazia o meu ano bíblico, quando eu me deparei com os tímidos não entrarão no reino do céu, ali, na minha sinceridade infantil, eu chorei. Eu falei, Senhor, eu quero me salvar, Senhor, me ajude. Eu comecei a orar por isso, irmãos. Eu comecei a orar sinceramente a Jesus, para que eu falei, Senhor, de mim, eu quero só me esconder. Eu não quero ver ninguém, eu tenho vergonha. E eu sei que tem muita gente que tem vergonha, não só adolescentes, mas jovem e adulto também. Você é sincero? Se você for sincero, ore a Deus e peça a Ele para transformar isso em você. Porque os tímidos não entrarão no reino do céu. Você precisa falar. Eu não sei falar. Peça a Deus para lhe usar. Que não seja você que fale, mas que o Espírito Santo fale através de você. E Deus me colocou nos anos da minha vida. Me casei com um pastor, que também não era pretensão minha. Nunca me imaginava no ministério. Tive a oportunidade de ir para a colportagem. Quantos aqui já ouviram falar na colportagem? Fui colportora durante muitos anos, batendo de porta em... Nunca imaginei isso. Batia de porta em porta na casa das pessoas, para falar para elas, tremendo, muitas vezes, ó. E a pessoa às vezes ficava com vergonha, né, por mim e comprava, né, alguma coisa na minha mão para me ajudar, mas eu era sincera, estava tentando, porque eu queria ter experiências com anjos. Eu queria ter experiência espiritual verdadeira, e eu tive muitas, e eu vou contar para vocês em outra oportunidade, podem me chamar, que eu venho aqui para fazer relatos sobre o meu período de vida na colportagem. Foi milagres, irmãos, que eu vi, era o que eu tinha pedido para Deus, eu vi e senti, e vi coisas assim, inimagináveis, totalmente espiritual, totalmente. Então, né, na minha jornada, eu fui me colocando na mão de Deus. Depois me tornei colportora palestrante. Durante muitos anos da minha vida, mais de 7 anos, eu fui palestrante em empresas. Lá nas cidades que eu trabalhava. Empresas de 200, 300, 400 pessoas. Uma menina que não sabia nem falar, não falava com ninguém na igreja dela. E eu sabia que não era eu. Eu sabia que era a mão de Deus através de mim. Me usando, porque eu me coloquei nas mãos dele. De verdade, sinceramente. Eu me colocava, eu pedia, Senhor, me use. Os materiais que eu estou aqui na mão, o grande conflito que eu levava em todas os meus materiais para distribuir nas empresas, estava lá. E eu falei, Senhor, que as pessoas adquiram, não para mim. Eu quero que essas pessoas tenham contato com esse livro. E Deus fazia a obra. Fiquei em primeiro lugar, não foi, amor, quantas vezes... E eu nem olhava para vendas, porque eu não entendia de vendas. Fiquei em primeiro lugar, mas eu tinha noção de que não era eu. Era quem? Era o Espírito Santo de Deus trabalhando. E o povo me ligava. Qual é o teu segredo de venda? Qual é o teu segredo de venda? Eu falei, segredo de venda? Não tenho segredo de venda nenhum, não sei nem o que é vendas. Eu só falava de Deus, eu falava a verdade.
E as pessoas são carentes de ouvir verdade, porque o mundo está cheio de mentira. Fale a verdade com amor e Deus vai usar você. Quantos gostariam nessa manhã de dizer para Deus: Senhor, me use. Me use, Senhor. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, sendo moldado e transformado por ti. Quebra essa minha vida que eu tenho hoje e faz ela de novo, para que eu engrandeça e enalteça o teu nome. Alguém aqui nessa manhã gostaria de dizer isso para o Senhor? De falar para Deus, para que Ele transforme você completamente? Nós vamos agora, nesse momento, nos colocar em pé e vamos cantar esse hino, que é uma oração, que é um pedido. Não cante da boca para fora. Cante pedindo a Deus para que você seja realmente esse vaso nas mãos dEle.